Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Espaço Estado da Nação, um programa semanal aqui na MBC TV, que procura refletir sobre os principais temas candentes da sociedade moçambicana, numa altura em que o nosso país caminha para a celebração dos seus 50 anos após a proclamação da independência. Para esta noite, temos aqui uma mulher, que é a segunda presença feminina deste programa, ao longo destas edições. Estou a falar aqui da professora Sarifa Fagilde, ela que é nada mais, nada menos do que a primeira professora catedrática em ensino de matemática. Então é uma pessoa muito conhecida no mundo académico, também no mundo desportivo, a quem desde já quero agradecer aqui a sua presença, senhora professora. É professora com uma experiência muito vasta no nível da educação, é quadro do Ministério da Educação, mas teve uma passagem também do Ministério da Ciência e Tecnologia, exerceu recentemente funções ao nível da universidade, como vice-reitora da Universidade de Rovuma. Portanto, é uma pessoa que conhece muito bem o nosso país e hoje vamos falar muito da questão da educação. E a primeira questão que eu queria colocar, como fiz referência no início, é que o nosso país caminha mesmo para celebrar os seus 50 anos. Já não é, 50 anos não é pouco. E a primeira questão que eu quero colocar é quais são, na sua opinião, no campo da educação, e que análise faz dos avanços ou retrocessos também, que o país deu nesses 50 anos. Muito boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Zé Belmiro. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por este convite de poder participar desta reflexão. Olhando para os 50 anos de independência, particularmente para a educação, eu penso que o principal ganho que nós tivemos foi a questão do acesso à educação. Porque nós, no período da independência, estávamos com uma taxa de analfabetismo de cerca de 93%. Imediatamente após a independência, com a histórica decisão 8 de março, etc., foi possível formar quadros de uma formação acelerada, que foram, de facto, espalhados por todo o país. Isto permitiu que, de algum modo, os quadros nacionais começassem a formação a nível do país. E fôssemos, de facto, expandindo. E foi duplicando e estamos com um número excessivamente superior, não tenho dados muito concretos sobre isso, mas excessivamente superior àquilo que nós tínhamos na altura da independência em termos de acesso à educação. Aliás, no ensino básico, ou ensino primário particularmente, nós já estamos na cifra de acima dos 90% de acesso. Isto, sem sombra de dúvida, é um dos maiores ganhos que nós tivemos. Também tivemos infraestruturas, embora se critique muito a falta de escolas, as escolas debaixo das árvores, etc. É verdade que ainda temos. É verdade que em alguns locais, como a cidade de Maputo, isto não se deveria justificar. Bom, acredito que haja razões que façam com que isto aconteça, porque se não temos a escola e temos estudantes num determinado local, é preferível tê-los debaixo da árvore do que não terem acesso à educação. Portanto, isto também com infraestruturas, é o número de quadros a nível do país. Nós estávamos, por exemplo, num caso concreto de professores de matemática, na altura da independência, estavam só 5 professores de matemática. Após o abandono massivo dos quadros, portanto, portugueses que deixaram o país imediatamente após a independência. Era preciso fazer algo. Daí que eu penso que uma das grandes decisões que o país tomou, o governo moçambicano na altura, o presidente Samora Machel, foi a histórica decisão de 8 de março que encaminhou os quadros, não eram quadros, portanto estudantes das 10ª e 11ª classe, que era a nível secundário a maior formação que nós tínhamos, para que respondessem face às necessidades do país. E eu sinto-me orgulhosa de fazer parte da geração do primeiro grupo. Faz parte desse grupo. Como é que foi essa sensação? Foram arrancados da escola? Como é que foi isso? Bom, nós fomos chamados para uma reunião no Centro 8 de Março. Desculpem, não, na reunião não foi no Centro 8 de Março, no pavilhão de Machaquel, no dia 8 de março de 1977. Estava o pavilhão a abarrotar quando o presidente Samora até fez a pergunta: onde é que nós vamos buscar os quadros para este país? E a resposta foi quase que uníssono, que era na escola. Bom, esta resposta foi uma espécie de compromisso de nós que estávamos nessas classes para com o país, que aceitávamos o desafio de facto, passarmos a ser formados para quadros do país. E foi sensivelmente um mês depois, salvo erro, no meu caso foi 9 de abril
que dei entrada no Centro 8 de Março. Eu confesso que estava muito às cegas, não sabia bem o que esperar, sabíamos quanto, era uma decisão, íamos todos ser internados no Centro 8 de Março, com algumas incertezas, naturalmente. Então, só para 8 de março é que é onde funciona agora o em frente à cadeia. Sim, são cuidados. Sim, exatamente. É importante refrescar as novas pessoas. É verdade. Fomos lá internados, falava-se numa preparação político-militar logo de manhã, mas depois acabou-se designando por preparação político-disciplinar, porque era das 4 às 6, tínhamos, portanto, aquelas marchas militares, etc. E corríamos pela cidade. Nós dizíamos que até estávamos a disputar. Eram professores revolucionários, estavam-se a formar há muito tempo. Bom, do nosso grupo, uns foram para os cursos propedêuticos. No meu caso, eu fui para a professora de matemática. Sim. A primeira sensação, até fiquei... Não foi propriamente revoltada, mas um pouco desapontada, porque o meu sonho era ser engenheira. E de repente vi o meu sonho cortado. Fui para a professora de matemática. A consolação que eu tive foi o facto de... Professora de matemática era uma disciplina que eu gostava, que me sentia como um peixe na água. Então isso para mim serviu de consolação. E depois disso fui para a Beira. Na Beira... muito jovem, antes disso tive um episódio muito importante. Nós no grupo de matemática, dos professores de matemática, tivemos um estágio aqui nas escolas na cidade de Maputo, de 3 meses. E eu estive, por acaso, onde agora a Universidade Pedagógica, estive ali a trabalhar nessa escola. Portanto, nós é que avaliávamos, era um estágio, mas éramos nós que assumíamos a liderança dos processos. Exatamente. Eu entro na sala de aulas, a estudante mais nova tinha 22 anos. Eu tinha 18 anos, tinha feito 18 anos, quer dizer, foi o primeiro choque. E eu até acho que nós íamos dar as aulas fardadas e acredito que a farda tinha algum receio por parte dos estudantes. Mas foi uma experiência agradável logo a partida, gostei de facto de dar aulas. Senti que o compromisso era um compromisso que eu tinha para com os estudantes e quem estava a formar. Com o país. Exatamente, mas era mais, naquela altura não era tanto, não pensei tanto em termos de país como tal, também nem tinha uma preparação política que me permitisse entender também as questões, mas era à partida, disse, bom, eu até pensei, mas eu vou dar aulas, não queria, porque ainda estava este sentimento de aceitação, não aceitação de ser professora. Mas depois, perante os estudantes, e particularmente quando eu fui para a Beira, que tive criancinhas de 10, 9, 10 anos, foram os meus primeiros estudantes formais, já nomeada como professora, eu pensei para comigo, se eu não vou desempenhar a minha função como deve ser, as vítimas serão estas crianças. E elas não têm a culpa da minha situação de estar aqui em frente a eles como professora. E partindo daí eu assumi o compromisso comigo própria de que deveria, de facto, trabalhar como professora, mas ser uma boa professora. Dar o meu máximo para que aqueles a quem eu formasse pudessem, de facto, tirar o melhor proveito e poderem, de facto, ser formados como quadros em boas condições. Uma das grandes questões que se coloca hoje, discute-se muito, é a questão da qualidade da educação em Moçambique. Mas há uma questão, antes de discutirmos concretamente essa parte, eu queria perceber como é que foi montar um novo sistema nacional de educação, naquelas condições que a professora aqui refere, numa altura de facto em que o país não tinha quadros. Como é que foi isto? Naturalmente não foi fácil. Eu, por exemplo, fui colocada logo a seguir a esses 9 meses de formação na cidade da Beira, na escola Samora Machel. Éramos os primeiros moçambicanos a lecionar. Pronto, as pessoas olham assim, mas estes aqui são novos, vêm para aqui, o que é que nos ensinam, etc. Tive que assumir, por exemplo, era a responsável adjunta da disciplina de matemática a nível da Direção Provincial da Educação em Sofala. Era totalmente inexperiente, na verdade. Era a primeira vez que eu entrava, tinha tido uma formação acelerada, mas éramos os quadros que o país tinha que tinham sido formados, e então tínhamos que ir em alguns momentos aos distritos para fazer algum trabalho de apoio aos docentes. E
O nosso grupo foi naturalmente espalhado por todas as províncias do país e alguns foram nos distritos. No meu caso, eu fiquei na cidade da Beira e eu penso que demos todos nós, particularmente alguns que continuamos até ao fim, demos todos nós o melhor de nós próprios para darmos o contributo para a formação, para a educação do país. E quem diz que, por exemplo, a educação colonial era melhor que essa educação pós-independência, é uma educação que promove a mediocridade. Qual análise faz com relação a isso? E muitas vezes as pessoas também foram frutos desta mesma educação a dizer isso. Não, eu naturalmente discordo totalmente com essa afirmação. Discordo. Pronto, o tempo colonial tinha as suas exigências, até porque limitava o acesso aos moçambicanos. Se nós formos a olhar para a formação nos anos que já lá vão, quer dizer, para eles poderem, para o moçambicano poder ingressar para o ensino primário, passava por várias fases que levava anos, até repetia vários anos para fazer uma classe. São coisas que eram desagradáveis para o desenvolvimento do próprio país, naturalmente, que se continuássemos com um sistema dessa natureza. Pós-independência, tivemos esta situação de falta de quadros, fomos espalhados pelo país, o acesso da educação cresceu muito e há esta situação de nós termos falta de docentes para cobrirem também todo o país. Ainda hoje nós vemos anualmente o Ministério da Educação lança concursos a solicitar, portanto, abertura de concurso para a contratação de docentes. E isto, o que é que acontece? Também temos docentes que não são formados nessas condições. Eles passam por uma formação psicopedagógica curta. Sumária. Exatamente. E, a meu ver, não é suficiente para nós, de facto, termos um docente que saiba lidar com os estudantes, tenha aquela preparação psicopedagógica necessária para ele lidar com o estudante e poder levar a bom termo a sua função de docente. Há isso e depois também há esta questão. Em alguns momentos, a capacidade financeira não permite que se contrate aquele que foi formado para docente, que é licenciado, e contrata-se ao nível inferior para poder ter cobertura financeira para pagamento de salários. Então são aspectos que... Portanto, o desejável era que no ensino primário também pudéssemos ter lá professores licenciados. Sem dúvida que isto seria melhor, sem dúvida. Porque os governos, na outra realidade, já sim. Mas aqui colocaram o licenciado a dar aulas no ensino primário, o próprio licenciado acha que é uma grande despromoção. Pois também é esta mentalidade que se foi arrasando, que o licenciado não leciona o ensino primário, ensina os níveis superiores. Mas com relação à qualidade, já estava aqui a entrevistar, mas as figuras que estamos aqui a entrevistar dizem que a nossa educação está péssima, tem uma péssima qualidade, que nos últimos 15, 20 anos degradou-se ainda mais. A partir dessa ideia, o que é que está a faltar então para que a nossa educação tenha essa qualidade, tenha essa relevância que se pretende? Não, eu não tenho dúvidas e concordo até certo ponto com essa ideia. Talvez alguns sejam muito extremistas quando se faz a afirmação, mas concordo porque é difícil quando nós estamos com um estudante da 5ª classe, 6ª ou 7ª, e ele tem dificuldade de escrever, muita dificuldade. E fico mais preocupada ainda porque nos últimos 30 e tal anos eu estou a lidar com o ensino superior. Sim. E ao lidar com o ensino superior eu noto, particularmente nas teses ligadas à educação matemática, onde eles têm que escrever, também muitos que são da área da educação, e é um problema sério, às vezes, tentar interpretar o que é que o estudante está a escrever, o que é que ele pretende transmitir. E notarmos até erros ortográficos, de consonância gramatical, etc. E, naturalmente, que isto é um sinal, um indicador de que realmente há algo que não está bem na qualidade da educação. Mas quem lhe formou esses estudantes? Não, eu acho que toda a conjuntura do sistema, portanto, esta falta de professor, porque para mim é extremamente importante nós olharmos para o professor. Se nós tivermos um professor bem capacitado, um professor bem informado, temos que reativar provavelmente as formações contínuas que nós tínhamos, que agora não são tão visíveis. Havia muita iniciativa de formações quase que permanentes, contínuas, para apoio ao professor. Porque para mim o professor é peça fundamental para nós podermos ter uma educação de qualidade. O professor com poucos meios,
Ele consegue fazer muita coisa, consegue fazer muita coisa. Agora, se ele próprio está limitado, eu digo limitado também porque tive episódios, alguns anos atrás, que com um sobrinho de escola primária, eu vejo o caderno, vejo que tinha cometido um erro ortográfico, eu tento chamar a atenção e ele diz: a tia não sabe? A minha professora ensinou-me. E é assim que se escreve. Então, está a ver este tipo de situação? Para mim foi um dilema para explicar, porque o professor em muitos casos, é a imagem do estudante, é ele que está ali a transmitir o seu conhecimento, a lidar com o estudante. E eles acreditam no professor. Então aparecem situações destas. Mas este estudante está a ser deformado porque está a aprender com alguns erros. Nós que entramos, por exemplo, professor, nós que entramos, mais ou menos, dando um exemplo, nasci lá em Moinhos, no ensino primário, na década de 90, por exemplo. Entramos numa altura que praticava-se muita violência na escola, ou seja, o nível de exigência não era só um nível de exigência, era um nível que inclui aspectos de violência muito sérios. O próprio aluno, se não fez TPC, sabia que tinha sanções muito sérias. E se o professor chamasse para o quadro, ficava ali atrás com uma vara, era um nível absolutamente apavorante. Mas eu acho que funcionava. Hoje em dia, os alunos discutem com os professores na sala, ameaçam os professores. Como é que nós podemos, porque uma das grandes questões, tenho lido alguns escritos de alguns teóricos na área da educação, dizem que a primeira questão-chave é devolver a autoridade do professor à sala de aula. Como é que nós fazemos isso e conciliar com essa sociedade das liberdades, como se fala assim? Como é que nós fazemos isso? Bom, esse é um problema complexo face à situação que nós nos encontramos. Eu não sou a favor, bom, o que se usava no tempo colonial, eu lembro na escola primária, era a regra. Sim. Não sou muito a favor No tempo da Revolução também era muita violência. Em alguns casos, é verdade. Mas eu não sou a favor dessa violência. É muito importante a relação professor-estudante, o conhecimento mútuo e uma perfeita relação leva o estudante a refletir. Agora, uma das coisas que também criou algum problema, que eu entendo porque é que essa medida foi tomada, foi a questão das metas estipuladas pelo Ministério da Educação. Eu nunca fui muito a favor disso, porque alguns professores, particularmente nos últimos tempos, o professor é contratado, se não atinge aquela meta de, não sei exatamente agora se isto se prevalece, se há um estágio de 80%, se não atinge aquela meta, o professor não é contratado. Eu lidei, não renovava o contrato. Eu lidei com professores porque quando estava no Ministério da Ciência e Tecnologia nós tínhamos o programa Criando o Cientista Moçambicano do Amanhã, eu era coordenadora nacional e fui às províncias, aos centros regionais que existiam da Ciência e Tecnologia e lidávamos com os professores de escolas secundárias. E eles queixavam-se muito. Eu tenho que chegar ao fim do semestre e tenho que apresentar uma meta de 80%, porque se eu não atinjo esta meta de 80%, eu não vou ser contratado. Eu tenho uma família por sustentar, eu preciso deste salário para poder sustentar a minha família. Então isto é um drama. Porque ele dizia, eu tenho um estudante que já me saltou da janela e sai da sala de aulas, como se estava a dizer, e não posso fazer nada. Chego ao fim do ano e eu vou ter que passar esse estudante, porque eu tenho que cumprir com aquela meta. Mas como dizia também, eu entendo porque é que o Ministério da Educação estipulou isso. Porque também, se temos professores que têm este dilema, também temos aqueles professores que têm um certo autoritarismo e parece que têm o prazer de reprovar os estudantes. Então isto era uma forma de forçá-los, mas o forçar não era no sentido de distribuição, entre aspas, de notas sem que o estudante de facto tivesse os requisitos necessários. Era necessário que o professor fizesse um trabalho por forma que os estudantes pudessem ser aprovados tendo aquela meta. Aliás, eu lembro nos anos 80, princípios dos anos 80, e nessa altura até estava a dar aula no Francisco Mendes, havia os prémios de inovação socialista, em que os professores que tivessem as melhores notas eram premiados, exatamente. Mas também temos um aspecto que nós tínhamos naquela altura, era as reuniões de grupos de disciplina. Fazíamos planificações conjuntas.
Isto ajudava muito. Quem tivesse mais capacidade ou tivesse alguma dificuldade, entre nós partilhávamos e discutíamos qual a melhor forma de lecionar para que, de facto, aquela dificuldade pudesse ser ultrapassada. Então hoje já não se faz isso. Praticamente não se faz, e depois entramos nesta de economia de mercado, que para eu fazer qualquer trabalho tem que ser pago. Isto enraizou-se de tal maneira que, quando se fala com as pessoas, vamos fazer este ou aquele trabalho, a primeira coisa é quanto é que me pagas? Quer dizer, fica... É uma mercantilização, digamos, da... Exatamente. A função da docência é mais ou menos, mais do que emprego, é uma espécie, é uma vocação, é um sacerdócio. Mas preciso. Quero parecer que hoje a educação muitas vezes é o repositório dos incapazes, dos menos qualificados. Em alguns casos é, porque aquele que foi formado numa área qualquer e não tem emprego, tenta refugiar-se, quando são lançados concursos, tenta refugiar-se na educação. E qual é o papel dos doadores por ações? Por exemplo, uma das coisas que estamos a ver agora, que está a discutir também nas redes sociais, uma altura que está-se a falar de dívidas com os professores, horas extras, problemas de carteiras. Mas o Ministério, por exemplo, comprou viaturas de alta cilindrada para distribuir. Esse paradoxo, mas quando procuramos saber com o Ministério é que o Ministério não pode desviar aquela verba que está escrita para viaturas, por exemplo, para pagar professores e comprar carteiras. Como é que nós conciliamos as nossas prioridades nacionais como país e com aquilo que são, digamos, os ditames de quem nos dá o dinheiro? Bom, esse é um problema complexo, de facto, muito complexo, porque realmente, eu não sei o que é que esteve por detrás disso, acompanhei nas redes sociais, entre aspas, a revolta das pessoas manifestando-se desagradadas por essa situação, de estar a ver essas viaturas, quando há tantos problemas na educação que com aquele dinheiro poderiam ser resolvidos. Mas, de facto, se há uma imposição, o doador disse, eu dou-te isto, mas deste montante a obrigatoriedade esta, ficamos um pouco de mãos atadas, de facto. Porque, na verdade, nós ainda não temos autossuficiência para podermos abdicar e dizer eu não aceito a tua oferta, ou o seu apoio, ou a sua parceria. Então ficamos num dilema, é complicado, de facto. Como foi gestora também no Ministério da Ciência e Tecnologia, como é que é isto? Como é que nós fazemos ciência dependendo de fundos de terceiros? Esta é a questão. Nós temos que arranjar a nível do país, talvez com as multinacionais que operam aqui no país, dizemos 1% ou 2% que vá para a pesquisa, por exemplo. Que vá para a educação, aumentarmos um pouco o fundo para estas áreas. Porque se nós queremos determinar uma boa política, tomar uma boa decisão em termos educacionais ou noutra área qualquer, eu penso que é muito importante pesquisarmos. Porque muitas vezes nós olhamos empiricamente, eu posso dizer, a qualidade da educação está má, vou usar isto como exemplo. Mas quais são as causas? O que é que deve ser feito concretamente? É preciso que isto seja pesquisado, para nós podermos traçar a política mais correta e irmos de encontro ao coração do problema, para nós podermos, de facto, solucionar. E ao nível de reformas institucionais, ao nível da educação, principalmente da educação de base, na segunda parte vamos discutir a questão do ensino superior, mas queria esgotar essa parte do ensino de base, que parece o essencial para tudo o resto. Que tipo de reformas institucionais que nós devemos fazer? Outra coisa que temos visto ao longo desses 40 anos de Sistema Nacional de Educação, em que cada ministro tem a sua reforma. Isto também não acaba criando problema do ponto de vista de consolidação dos processos? Eu acredito que sim, porque há uma coisa que, por exemplo, falando no ensino básico, no ensino primário, que me preocupa um bocado. Nós estamos com cerca de 20 modelos de formação de professores no ensino básico. Eu acho que já era a altura de nós termos um modelo que melhor respondesse às necessidades do país. Porque há muitos estudos que são feitos. E destes estudos, o que é que nós fazemos com estes estudos para realmente melhorarmos, volto ainda a repisar, a qualidade do professor que vai entrar na sala de aulas? Para que ele possa formar o nosso estudante nas melhores condições. Então nós temos tanta oscilação de modelos de formação de professores no ensino básico que torna-se, eu penso que isto torna-se complicado. Significa que ainda não conseguimos ter um modelo que satisfaça o país. Mas porquê que não conseguimos? Caminhamos para os 50 anos de independência. Eu penso que era a altura de termos
um modelo já mais estável, onde, naturalmente, periodicamente, há reformas, têm que ser feitas reformas, ajustes, etc. Mas teríamos que ter um modelo mais estável. Tivemos 10ª mais 1, 10ª mais 3, 11ª mais 1, 11ª... Quer dizer, oscilamos muito. São mais de 20 modelos que nós já tivemos, cerca de 20 modelos. De formação de professores, naturalmente, que isto... Qualquer coisa não está bem nesse sentido. Eu nunca trabalhei muito com o ensino básico, trabalhei os primeiros anos quando estive na Beira, que era a 5ª, 6ª e 7ª classes na altura, mas pronto, é uma preocupação que me vem à cabeça, tentar entender porquê, ainda não consegui entender porque isto acontece. Ok, nós vamos neste momento obedecer o nosso primeiro intervalo. Estamos a conversa aqui com a professora Sarifa, ela que é a primeira professora catedrática em Educação e Matemática. Na segunda parte nós vamos procurar perceber também como é que, sendo mulher em Moçambique, como é que chega-se a estes níveis, mas também vamos procurar também trazer aqui uma reflexão sobre o papel da universidade no desenvolvimento do nosso país. Fique connosco, voltamos dentro de alguns instantes. Até já. Toda segunda-feira, às 19h30, trazemos informações detalhadas sobre doenças, dicas de alimentação saudável, exercícios físicos e hábitos que vão transformar totalmente a sua vida. E nesta edição, recebemos a especialista em nutrição, Tânia Libon. Fazemos também aqui na cozinha uma feijoada vegetariana. Esta feijoada também cabe perfeitamente num plano alimentar. Ela não tem óleos, não tem azeite, é feita à base de vegetais, o feijão e vegetais. Motivos mais que suficientes para ficar ligado a nós. Aqui, na MBC TV. Vem aí. Aqui, na MBC TV. Vem aí. Aqui, na MBC TV. Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa Estado da Nação. A professora Sarifa Fagil é a nossa convidada para esta noite. Estamos a refletir aqui sobre a educação. Nesta segunda parte, professora, a primeira questão que eu queria colocar mesmo é a primeira professora catedrática em educação, matemática em concreto. Como que chega a este percurso? Como é que se atinge este nível numa altura em que, de facto, há poucos alunos a gostarem de matemática? Como é que tornamos os alunos a gostarem de matemática? Eu próprio fui meio um mau aluno em matemática. Como é que é isto? Não, o gostar de matemática é um problema internacional, não é só um problema de Moçambique, de facto. É um problema internacional que tem estado a melhorar nos países mais rapidamente que nos outros, e mesmo a nível do nosso país notamos algumas melhorias. Particularmente, já que fiz referência ao facto de ser mulher, notamos que aparecem mais algumas raparigas a enveredar para as áreas de ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas. Mas ainda são números que não satisfazem para o crescimento do país, para aspectos de equidade. Mas o importante para o gostar de matemática, para mim, a figura principal é o professor. Eu, durante a minha infância, tive professores que me fizeram gostar de matemática. Poderei ter uma queda, porque, por incrível que pareça, eu tenho as minhas provas de segunda, terceira e quarta classe, portanto vou falar de 67, 68, 69. Eu tenho guardadinhas as provas. E quando eu olho para as avaliações, a parte da matemática é onde eu tenho muito melhor desempenho que as outras. Não é que não tenho nas outras, mas tenho muito melhor desempenho. Então acho que é uma coisa que eu trago nata de mim própria, de gostar da matemática, mas um fator que eu tive bom, e eu reconheço, foi bons professores a lecionarem matemática. Porque o professor não pode forçar o estudante a decorar as fórmulas. Porque ele decora, não entende. A matemática tem que ser compreendida.
Então, é preciso que ele, por si próprio, até possa saber quais os caminhos para fazer uma determinada demonstração para chegar à solução. Tem que compreender estes passos. Porque se não compreende e depois tem dificuldades, então não gosta de matemática. Começa a criar esta aversão, não gosta de matemática. Isto traz outras consequências porque a matemática é a base para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Sem matemática, aliás, hoje em dia não é só da ciência e tecnologia, mesmo nos cursos de letras e humanidades, nós já temos a disciplina de estatística, portanto a matemática está lá incorporada. Então é extremamente importante que eles tenham uma base matemática para o seu desenvolvimento. Então, professor, é preciso trabalhar com muito professor, fazer com que o estudante aprenda a resolver, porque se ele tiver soluções, tiver boas notas, ele começa a dizer que eu gosto, já não vai dizer que não gosta de matemática. Poderá até dizer, mas já não será aquela aversão de olhar para a matemática, como se diz, como um bicho de 7 cabeças. E uma outra das questões que nós verificamos nesses 50 anos é que o país conheceu um boom de ensino de universidades, estudos superiores, tanto públicos e privados, e introduziu-se agora um debate de que não, o país não desenvolve porque a maior parte dos formandos no ensino superior são quadros das ciências sociais e humanidades. O desafio agora é que nós temos que formar pessoas das áreas das ciências. E qual é a sua visão com relação a isso, sendo uma pessoa dessa área concreta? O país está assim como está porque não temos pessoas daqui. Eu penso que há um certo exagero nessa afirmação, porque nós, na verdade, também precisamos das pessoas das áreas de ciências sociais e humanidades, sem sombra de dúvida. Agora, o que isto motiva, talvez, acredito que sim. Se nós olharmos para os números dos estudantes no ensino superior, há um número muito mais elevado de estudantes nas áreas de letras e humanidades, de ciências sociais, do que nas áreas de ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas. E para nós podermos desenvolver, se queremos o desenvolvimento do país, não podemos avançar com o país sem desenvolvermos estas áreas. Então surge esta necessidade de nós motivarmos também os estudantes a enveredarem para estas áreas. Mas bom, é questão só de incentivar, é uma questão também da necessidade do investimento. Formar um curso de Direito, um curso de Português, são salas de aulas, os investimentos são mínimos. É quase como nós dizemos de papel e caneta, cursos de papel e caneta, quase isso, é verdade. A questão, no fundo, tem que ver com o investimento de laboratórios. Sim, naturalmente que para as áreas de ciências, tecnologias e matemáticas há necessidade de laboratórios especializados para cada uma das áreas, sem sombra de dúvida, porque caso contrário formaremos teóricos que não serão capazes de ter um bom desempenho em termos práticos, sem dúvida. Mas como é que invertemos essa matriz? Acha que faz sentido, temos que inverter essa pirâmide, ou seja, priorizarmos mais as ciências, engenharias, em detrimento das ciências sociais, é isso? Neste momento, acredito que sim. Podemos dizer que é priorizarmos. É priorizarmos porque, pelo menos para podermos atingir uma percentagem idêntica ou próxima das duas áreas. Porque a outra área também é necessária, nós precisamos das outras áreas, sem sombra de dúvida, de historiadores, de pessoas formadas em Direito, de economistas, etc., são necessários para o país. Não é? Uma das outras questões que se coloca, professora, é que há um debate também que eu queria perceber a sua opinião. Nos últimos tempos, a decorrer aqui a campanha, não podemos também ignorar, fala-se muito de que há uma urgência de resgatarmos a questão da meritocracia e da competência no exercício de cargos públicos. E eu pergunto assim, qual é o lugar da universidade em Moçambique? Bom, teoricamente, eu diria, em termos práticos, se nós olharmos, as universidades têm muitos quadros. Uma das exigências que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem, portanto, nas nossas políticas, é que o professor da universidade deveria ser um PhD. Não temos, de facto, no país, PhDs necessários para cobrir todas as necessidades das instituições de ensino superior.
Agora aceita-se que possamos contratar mestrados, exatamente. E então, há muitos quadros a nível das universidades. Mas falo do papel da universidade no país. Nós verificamos noutros países todos os temas principais candentes da sociedade. Quando é para discutir, normalmente são quadros das universidades que lá aparecem. São especialistas. Neste nosso país, qual é o espaço? Sente que a universidade é tida e achada no debate das principais políticas públicas neste país? Não o suficiente, é muito pouco o que se faz nesse sentido. Eu penso que deve haver muito mais parceria governo e universidades, no sentido, fazendo referência a questões que há bocado evocamos sobre a pesquisa. Porque para traçarmos qualquer política, definirmos qualquer diretriz que nós tivermos mais, é preciso que nós tenhamos a certeza que o passo que nós estamos a dar é um passo correto. É preciso que nós tenhamos a certeza que isto vai de encontro ao problema X, Y, Z que está a criar dificuldades no desenvolvimento do país ou a determinado setor. E isto, para que seja feito, tem que ser uma parceria com as universidades. Porque em alguns momentos até se fazem alguns trabalhos de pesquisa nas universidades, que muitas vezes acabam ficando engavetados nas bibliotecas. Fazem trabalhos de fim de curso, teses, dissertações, que muitas vezes acabam não tendo esta utilidade pública e deveriam ter esta utilidade pública para traçarmos essas políticas. Então, os centros de estudos das universidades têm sido úteis para a sociedade? Essa é a grande questão também. No passado, nós no secundário, viemos falar muito do Centro de Estudos Africanos, livros de história eram lá produzidos. Hoje não estou falando desses centros de estudos. Fala-se muito pouco. Produz-se em alguns docentes, também deve-se prestar muita atenção aos docentes, quais são os mais funcionais e os menos funcionais, porque mesmo dentro das universidades a funcionalidade dos mesmos é variável. Há uns que produzem mais e menos, mas cá está, se produzem e ficam fechados dentro da universidade, são quase que trabalhos inúteis porque não estão a dar o devido contributo ao desenvolvimento do país. Mas não acha que a classe política, não falo do governo, mas falo da classe política no geral, tem alguma desconfiança em relação aos académicos, aos professores universitários? Desconfiança, eu não diria que existe essa desconfiança. É preciso esta parceria mais sólida, consolidar esta parceria, porque nota-se nos últimos tempos a classe política tentar maior proximidade e até encomenda em alguns casos, mas são estudos de forma privada quase, mas que poderiam ser mais abertos, envolver mais a universidade, até para pesquisa de viabilidade de algo para o país. Exatamente. Se formos a ver nos últimos tempos, hoje discute-se muito a questão da indústria extrativa, que são muitas questões. Temos dois polos. Uns são extremamente favoráveis, são tidos como professores pró-governamentais. Depois temos os outros, que são os críticos. E a questão também da fonte de financiamento também. Eu queria refletir-se um pouco disso. Temos centros aqui de estudos, que fazem estudos interessantes, mas do ponto de vista daquilo que é a linha, se são financiados por fundos externos, são críticos. Quando são fundos públicos diretamente, são excessivamente pró-governamentais. É uma constatação degenerada da minha parte. Não tem sentido isso. Os IES, os CIPs, de repente quando aparecem, é mesmo para arrasar as políticas públicas. Depois aparecem os outros, é para saudar as políticas públicas. Como é que nós podemos ter, de facto, uma investigação, uma científica íntegra, que seja ao serviço do Estado e da sociedade, não necessariamente dos governos, das agendas externas? Como nós fazemos isto como país? Não, as universidades têm a virtude de ter uma certa imparcialidade. Mas as nossas universidades são públicas, são imparciais? Em alguns casos. A sua experiência foi vice-reitor? Em alguns casos. Sim. Em alguns casos, sim. Eu penso que sim. Nós é que, por vezes, os críticos, esta questão que a gente diz, ou é 8 ou 80, por isso é que dizer que é um extremo ou outro. E às vezes ficamos cegos e não conseguimos, ou porque não nos alinhamos com as políticas governamentais, então só vemos as coisas pelo lado errado, pelo lado do mal.
E há outros também que são cegos, porque só querem defender o lado do governo, sem olhar. Eu acho que isso, o que é mau até, porque nós temos que assumir, se defendemos uma causa, temos que assumi-la e defendê-la. Mas é preciso também que saibamos reconhecer aquilo que é correto e o que não é correto. Então é preciso encontrarmos este meio termo, entre os 8 e 80, que de facto nos vai ajudar a ir para o caminho certo e nós darmos os passos certos no sentido de resolvermos problemas fundamentais que afetam o país. Outra questão que eu queria colocar também, não é no quadro universitário, nós temos visto professor catedrático de educação e matemática e é professor a fazer uma carreira neste ano. Mas a ideia que se fica também de muitos académicos em Moçambique é que, na verdade, eles querem ser dirigentes, querem ser ministros. A universidade, na verdade, é mais um palanque para se expor ao político. Como é que nós podemos criar isso? Hoje vemos, por exemplo, eu venho mais das ciências sociais, vemos os professores Jorge Miranda, por aí, são pessoas que nunca foram ao governo, são autoridades científicas. Não têm esse tipo de ambição. O que faz com que o académico moçambicano tenha muito desejo de ser dirigente, de ser ministro, governador? Será? Eu não tenho essa opinião. Eu confesso que na minha experiência e contactos com os colegas, tenho mais de 35 anos de ensino superior e não me apercebi muito. Como é que nós criamos um corpo, de facto, de académicos que, de facto, possam ser o repositório, digamos assim, do saber, mas também que sejam o farol do nosso país? Porque eu acho que é um pouco falta disto. Bom, há professores que são reconhecidos a nível das universidades. Sim. Infelizmente até há um aspecto agora. Sim. Eu estou já reformada. Sim. Vim da Universidade do Rovuma, já estou reformada. Mas eu acho que ainda tenho muito. Mas ainda é muito jovem. Não sou tão jovem como pareço, aparente. Se olhar que já estou desde 77. Sim, mas estamos a falar do ponto de vista de, normalmente, os professores catedráticos. Esse é um debate mais que andou com a questão da reforma no setor da saúde. Os professores catedráticos atingem essas idades, a esses níveis, com 60, 65 anos, 70 anos, é a altura, de facto, em que ele deve ser, digamos assim, exatamente. Nós estamos a mandar embora essas pessoas para casa. Nós deveríamos passar a catedráticos com mais antecedência, de acordo com as normas da carreira docente. Mas acontece que nem sempre estas questões financeiras permitem a abertura dos concursos para a promoção. Eu, por exemplo, fiquei 12 anos como professora associada, quando poderia ter ficado só 3. Sim. Fiquei 12 anos para poder passar a catedrática. Fiquei outros tantos para passar de auxiliar associada. Então, o percurso que poderia ficar num X anos leva o dobro ou o triplo dos anos necessários para a mesmo que seja isso, numa situação de 3 anos, a minha questão que eu coloco é, ao atingir 65 anos, 70 anos, vamos dizer a essa pessoa, sim, muito obrigado, vai para casa. Áreas, não é um erro também que estamos aqui a cometer, num país como o nosso? Sim, eu penso que sim, particularmente nas áreas da educação e saúde. Penso que sim. Porque são pessoas com muita experiência, trazem muita bagagem e que acredito que tenham muito, ou temos muito a dar para o desenvolvimento do país ainda. Então, são mandados para casa. Por exemplo, estamos a falar de quantos catedráticos de matemática temos? De educação matemática temos muito poucos. Chegamos assim, 10 pessoas? Não. Com a questão da reforma ficamos uns 4, 3 pessoas. O que tem feito nesta altura? Não, eu continuo. Bom, eu reformei, eu voltei agora de Nampula, porque tenho terminado. Mas pronto, o que eu estou a dar continuidade aos trabalhos que me fazer. Eu sou vice-presidente para o fortalecimento da ciência e matemáticas em África. Sim. E então fui agora até uma conferência na Nigéria e tivemos a discutir melhores caminhos para melhorar a qualidade de ensino, praticamente nas áreas de ciências, tecnologias e matemática, a nível do continente africano. Mas ao nível da universidade já está desligado. A nível da universidade, praticamente desligada. Vou continuar ainda não assumi compromisso com nenhuma das instituições, porque achei que tenho que terminar alguns trabalhos que eu vinha. Ainda tenho que lecionar 2 cadeiras na própria Universidade de Rovuma, em Pemba e em Lixinga. E ainda tenho supervisões de estudantes, de teses e de
dissertações, estou a fazer algumas pesquisas, a escrever alguns livros, então tenho estado a ocupar-me com estas coisas para tentar me pôr um pouco em dia nesse sentido. Pessoal, nós estamos a caminhar para o fim do nosso programa e, como sabem, o país está em campanha eleitoral. Há promessas eleitorais que estão a ser feitas pelos candidatos. Independentemente de quem for o vencedor das eleições, o país terá que continuar, não vai desaparecer. A minha questão é, quais são os grandes desafios, na sua opinião, que a classe política devia ter atenção, olhando para as condições objetivas de Moçambique? Não só na educação, mas em outros setores que achar que pode comentar sobre eles. Bom, cada um dos candidatos tem o seu manifesto. Sim. Eu penso que fizeram uma análise profunda daquilo que é a situação do país para definir essas prioridades. Sim. Mas setores-chave, eu olho, é formação de recursos humanos. Para nós formarmos recursos humanos com qualidade, cá está, volto ainda à questão, é preciso termos uma educação de qualidade, porque com a educação de qualidade é o professor que vai formar todos os outros quadros para assegurarem o bom desenvolvimento do país. Então passa por isto. Depois já a questão de melhorarmos a questão da saúde, é muito importante. A situação da saúde, vemos greves, vemos contestações, etc. Mas nós precisamos, porque não temos hospitais suficientes. É verdade que houve uma grande boa iniciativa, esta de um distrito, um hospital, foi algo que eu considero muito excelente, mas temos que ter mais médicos formados, mas cá está, é preciso que ele seja formado, porque nós podemos até ter esta iniciativa, mas se não temos um médico para lá colocarmos, quer dizer, temos ali as paredes, mas não temos como usá-las. Então, formação de recursos humanos, acima de tudo, desenvolvimento da agricultura. Somos um país muito rico, temos rios, temos terra, temos o mar também, portanto, para podermos ter a alimentação para o país e não só, para além fronteiras. A exploração dos recursos naturais, todos os recursos naturais que nós temos em termos de país e o devido uso para o país. E a questão, fala muito da questão da agricultura. Qual tem sido o papel, ou pode ser o papel da universidade, da ciência e tecnologia, para que possamos ser de fato uma agricultura séria? Porque está lá na Constituição, a agricultura é para desenvolvimento. Mas se formos a olhar para aquilo que é a matriz de onde o governo extrai a maior parte das receitas fiscais para financiar a máquina do Estado, não é na agricultura. Como é que nós podemos fazer uso do vosso conhecimento como cientistas para que possamos ter uma agricultura séria em Moçambique? Qual é a receita? Esta aliança, ciência, tecnologia e prática. É preciso que o estudante tenha mais contato com a prática, o saber fazer. O investimento na ciência e tecnologia ele satisfaz. Temos aí o Fundo Nacional de Investigação e outros fundos que andam por aí. Não, o Fundo Nacional de Investigação está a ajudar, realmente, mas não é suficiente. É por isso que eu dizia há bocado que se nós temos de ter definida uma percentagem mínima, nem que seja 1% daquilo que as multinacionais dão ao país, e dizermos isto fica prioritariamente para a pesquisa. Porque nós vamos desenvolver um solo, a qualidade do solo, o que é que pode ser plantado, como é que nós naquele espaço pequeno podemos produzir mais. Depois, pronto, tem esta questão das vias de acesso, etc. Niassa é uma província muito rica. Tem milhentas variedades de feijões, por exemplo. E muitas vezes é um problema de escoamento. Então, temos que ter as melhores formas de escoar os produtos para chegarem a todo o país. E depois, além fronteiras. Mas assegurarmos primeiro que o país, de facto, temos problemas de nutrição muito sérios. Fazer com que estes índices tendam a diminuir, porque infelizmente em alguns casos se nota uma diminuição, mas não é o suficiente. É um processo muito, muito lento ou estagnatório e temos que sentir que estamos a dar passos para a frente. E a questão da corrupção, há quem diz também que o que nos trava como país é a forma como a corrupção alastrou-se em todos os setores, seja no público como no privado. Sente que a corrupção, de facto, é um vírus, digamos assim, ou um cancro que está na sociedade. Sim, sinto. Às vezes, porque se tem que tratar um documento ou se tem que dar um passo ou qualquer coisa, toda a gente reclama disso e está enraizada. E é um problema muito sério. Eu acho que é um dos grandes desafios que o novo governo que vier tem que se debruçar e ter muita atenção. Mas que vai ser
um combate muito difícil, porque a coisa está tão enraizada, que quase que parece uma coisa natural que tem que acontecer isso. E é o corrompido que, por vezes, está de mãos atadas e acaba colaborando, porque diz, se eu não colaboro com esta corrupção, eu não vou resolver o meu problema. Tem que haver, por parte do cidadão moçambicano também, travar uma luta para não colaborar com estes aspectos da corrupção. Mas, como dizia, eu está de mãos atadas. Gerou-se uma sociedade de dependentes da corrupção. Exatamente. E isto, para resolver isto, não vai ser fácil. Mas é preciso dar alguns passos para as pessoas sentirem. Por exemplo, no caso da educação. Hoje compram-se, encomendam-se dissertações, teses, monografias, até monografias, quer dizer, coisas tão simples, onde o estudante começa a dar os seus primeiros passos para a pesquisa. Ele não faz, ele compra monografias aí fora. Isto, claro que estamos a promover incompetência, porque aquele vai ter o seu certificado e é um incompetente. E vai exercer funções, vai estar a executar um trabalho que não tem capacidade de fazer. Então é muito importante este combate à corrupção. Na educação, um problema sério é porque nós não conseguimos alguém que traga as provas. Sabemos que existe, as pessoas falam, mas no momento da verdade, quando nós queremos trazer a pessoa, trazer as provas, as pessoas recuam, têm receios. Porque se começarmos os casos a serem descobertos, serem provados e haver uma ação de punição, as pessoas vão começar a ter receio. Mas não está a acontecer isto. E é uma situação muito complicada. Tem uma outra questão que eu queria colocar. A mulher, hoje em dia fala-se muito da agenda do género. Qual é a sua perspectiva? E depois verificamos uma agenda do género um pouco quanto agressiva, violenta, podemos assim dizer, de um grupo que acho que pretende reinventar a sociedade. A professora é feminista? Como é que se coloca? Não, eu preocupo muito com os aspectos da mulher, de incentivar a mulher tanto no desporto como na sociedade em termos gerais. Mas também não sou defensora de porque a mulher deve assumir certas posições ou deve assumir certos cargos, etc. Tem que ser por mérito, tem que ter capacidade. Temos que incentivar mais mulheres, de facto, neste caso particular para a área de ciências, tecnologias e engenharias, para que ela possa também poder dar o seu contributo e poder dar apoio à sociedade moçambicana da melhor forma. E isto passa até por usar modelos, mulheres modelos que possam mostrar, servir de exemplo que realmente nós podemos passar para a frente. Moçambique, até porque estamos numa situação privilegiada, conseguimos atingir a paridade a nível governamental, vê-se iniciativas, mas também há aqueles casos que só defendem, muito feministas, que só defendem que por ser mulher tem que ser, mas a mulher também tem que mostrar o seu mérito. Eu não gostaria nunca de ter uma promoção porque eu sou mulher. Isso não. Não é por ser uma mulher bonita, não. Também fala-se muito na política, de que muitas daquelas mulheres que andam na política são promoções porque há outra natureza de favores que são feitas. Bom, eu ouço as pessoas dizerem isso, mas talvez as pessoas, é tal coisa para nós dizemos que há aqueles que são muito críticos, que por alguma razão acham que aquela mulher não tem mérito e então vão à busca de outros predicados para poder dizer que foi nomeada. Mas eu não acredito que seja nesse modo. Eu não acredito pessoalmente que seja nesse modo. Quais são os desafios da mulher para as pessoas? Não, o desafio da mulher é ter maior acesso às universidades, está a ter, sim, mas tem que ter mais acesso para as ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas, áreas onde ela está muito subrepresentada, mesmo a nível do desporto. Então é preciso que haja alguma abertura, mas dentro dos níveis de competência, para que a mulher possa também se ingrar nessas áreas e dar o devido contributo e atingirmos aquilo que nós gostaríamos de ter no país, que é a equidade em todos os aspectos. Ana, tocou essa questão do desporto. Foi presidente da Federação Moçambicana de Atletismo. Saiu de lá, a Federação desapareceu. O que está a acontecer? Não sou muito desporto, mas acompanhei um pouco. Foi na mesma altura que o professor, os Lourdes Mutola e outros, ficou deserto.
Bom, eu Isso acontecer lá na vossa casa? eu não diria que está totalmente deserta, porque nós neste momento temos um grupo de atletas juvenis e júniores que são muito bons, que precisam de facto de acompanhamento. Eles estão a ir agora aos mundiais de júniores e de juvenis. Por mérito, temos o caso do Sabino, temos o caso da Amélia, que está a fazer o triplo salto, está entre as 12 melhores africanas, é miúda mesmo, muito miúda. E temos alguns casos aí a fazer a miúda dos 100 metros barreiras, agora não me lembro do nome dela, e dos 400. Temos que apostar nestas e termos, de facto, dar continuidade. Porque acontece que estão neste auge, começam a andar, de repente, não sei bem porquê, quebra-se este ritmo. E não está a ser fácil motivar os atletas para permanecerem no desporto. Porquê? Porque, no caso das mulheres, particularmente, nós tínhamos um celeiro do país em termos de chimoios. Mas as meninas, elas começam, vencem, transformam-se em mulherzinhas bonitas e apresentam-se melhor. Por vezes, ou são os treinadores, ou são professores. A questão do assédio. Existe um pouco esta questão do assédio também, é verdade. Como é que combatemos? Em todas as áreas. Mas se eu for assédio como atleta, como docente, como estudante, não, eu não diria qualquer coisa que a professora é bonita. Acho que há um consenso. Obrigada. Foi vítima de algum assédio? Assédio não. Fui talvez marginalizada um pouco por ser mulher. Por estar nesta área de matemática, de ter colegas a dizerem desculpa, mas a mulher não foi feita para matemática. De ter, quando eu assumi a direção da Faculdade de Ciências Naturais e Matemáticas, ouvir um colega, formado também como eu, dizer, desculpa, Sarifa, mas ser mandado por uma mulher. Então, quando há este tipo de interpretações, complicado. Professor, muito obrigado por sua disponibilidade para estar aqui na MBC a debater conosco, analisarmos pormenores. Este é um programa mesmo de reflexão e nós queremos trazer e contar com pessoas úteis e válidas no nosso país que possam, através do seu exemplo, inspirar mais pessoas para que está cá, é possível, não é uma estrangeira, é uma moçambicana, professora catedrática. E é sempre um orgulho para nós, como moçambicanos, contarmos com pessoas dessa dimensão que estão aqui a serviço. Muitas vezes também ficamos com essa ideia de só os estrangeiros é que se sabem melhor que nós e que estão melhor preparados. Quando temos aqui alguém que, de facto, atingiu o topo, mérito próprio, deixa-nos, obviamente, orgulhosos. E para si, caro telespectador que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos na próxima quarta-feira com mais uma personalidade para reflexão de Moçambique a caminho dos 50 anos de independência. Boa noite. Até a próxima.